Olá, povo abençoado do Brasil. Esse é o vídeo número 2 de uma série de 3 sobre Desmascarando Pablo Marçal, e esse vídeo é dirigido a meus irmãos de fé, meus irmãos evangélicos. Bem, ele andou fazendo uma oração aí, querendo dar uma de vítima, né? E orando, e muita gente orou, e até oraram por mim, obrigado. Mas eu queria pedir a esse pessoal que orou, continue orando por ele, porque ele está fora da igreja há muito tempo e para o Senhor libertar das heresias que ele andou pregando. Vamos lá, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu sou pastor há mais de 44 anos, eu tenho mais tempo de pastor do que Pablo Marçal de vida. Eu não cheguei agora, eu não caí de paraquedas no mundo evangélico. Eu tenho uma história, gente. Não existe homem sem história, nem história sem homem. Eu tenho uma história de combates, de defesa de fé, de alertar o povo de Deus, de questionamento dessas ideologias do inferno. Se você não sabe, até hoje eu respondo processos movido pelo PT, PSOL de bolos e ativismo gay, para você ter uma ideia. Mas meus embates com Pablo Marçal começaram primeiro domingo de fevereiro de 2022, quando eu preguei numa Santa Ceia na igreja. Você quer ver a mensagem? Alerta importantíssimo ao povo de Deus. Vai lá no meu canal do YouTube, Silas Malafaia Oficial, ou no canal da igreja, no canal da DEVEC, que você vai ouvir toda essa mensagem. Ele começou a menosprezar pastor, né? Dizer, não tem pastor aí para competir comigo em debate, sei mais do que todos eles. Menosprezar, você não precisa de pastor, você não precisa da igreja, você pode tomar ceia em casa, qualquer crente pode batizar outras pessoas. Ele começou com esse ensino, e ao mesmo tempo muito sagaz, forma um tal de quartel-general do reino, núcleos, formado por ele, o cara já entra como general. Não passa nem para ser soldado, é tudo megalomaníaco. Claro, ele tem poder de manipulação, oferece tudo isso, e aí não precisa, não é? Lógico, não precisa ir da igreja, não precisa de oferta, não precisa nada disso, mas compra os livros deles e os cursos dele. Ele falou um monte de bobagem, sabe? Menospreza pastor e tudo isso. Eu acho que ele está precisando ler mais a Bíblia, né? Ele gosta também de se comparar a Paulo, que Paulo não se metia a ninguém. Atos, capítulo 13, do versículo 1 ao 4, Paulo era submisso à igreja de Antioquia. E foi a igreja de Antioquia que libera Paulo para ele começar o ministério dele nas viagens missionárias. Em Atos, capítulo 16, versículo 4 e 5, o apóstolo Paulo, onde ele passa, onde ele funda a igreja, ele deixa os decretos da igreja, dos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Paulo estava submisso à autoridade apostólica. Eu acho que Pablo Marçal nunca leu Hebreus 13, 17, que fala para as ovelhas se submeterem aos pastores. Não é submissão cega, não. É no parâmetro da palavra. Pastor não é dono de ovelha, não. Ele é mordomo. Toma conta para Jesus. Então, fala um monte de bobagem. Eu vou destacar uma que ele escreveu num livro com outro pastor. Presta atenção no que esse cara fala. A Bíblia é inerrante? Existe um costume no meio dos evangélicos de afirmar que a Bíblia é inerrante. Esquecemos, porém, que a Bíblia é uma construção humana. Errada. É a inerrante palavra de Deus. Primeira heresia. Aí fala um monte de bobagem, aí lá no final a besteira maior, a aberração teológica. Afirmar que a Bíblia é inerrante é o mesmo que afirmar que toda a Bíblia é a palavra de Deus. Pelo amor do Senhor. No entanto, a Bíblia não é a palavra de Deus. Misericórdia. Isso é uma heresia estúpida. Ela contém a palavra de Deus, o que é diferente. Não, Pablo Marçal. A Bíblia é a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz que toda a profecia é dada por revelação do Espírito Santo. A palavra de Deus é fenomenal. Ela foi escrita num espaço de 1.600 anos por 40 escritores que não se conheceram, na maioria, de diferente contexto social e cultural, e a Bíblia se completa. A Bíblia é tão interessante, é tão espetacular, a palavra de Deus, que o que foi escrito, como foi escrito e seus efeitos, nós podemos ver até hoje. Isso é uma prova que ela é a palavra de Deus. Ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Hebreus 4:12. Sabe qual é o problema do povo de Deus hoje? É que o povo de Deus está lendo pouca Bíblia e não tem discernimento espiritual e é enganado por esses caras que vêm com uma teologia toda deturpada. Hebreus capítulo 5, versículo 14 diz que o alimento sólido é para os maduros, os quais, em razão do costume, têm os seus sentidos exercitados tanto para discernir o que é bom ou o que é bem e o que é mal. Você não é exercitado na palavra, não sabe discernir. E aí fica engolindo e sendo manipulado por esses hereges. Essa, minha gente, que é a verdade. Esse cara é cheio de heresia, de manipulação, torce a palavra de Deus. Eu podia falar outras coisas aqui. Agora, minha gente, na segunda-feira, se não houver fato novo, eu vou colocar o último vídeo sobre Desmascarando Pablo Marçal. Eu vou falar dessa foto aí, que ele não explicou. Isso é maio de 2022.
quando ele foi lá no meu escritório, 4 horas de conversa e fatos que se sucederam naquele tempo que vocês nem sabem e que eu vou revelar aqui. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe o Brasil e nos livre desses heréticos.